Pessoal, bom dia. Eu vou explicar para vocês o exercício número 5 da atividade 5 de física. Então, antes de assistir o vídeo, por favor, leia o exercício número 5. O exercício número 5, ele é um problema de dilatação superficial. Ele fala o seguinte: um quadrado de 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação da área desse quadrado quando ele é aquecido em 80 graus, ou seja, quando ele sofre uma variação de temperatura de 80 graus. Então vamos lá para as informações. Primeira coisa, eu tenho um quadrado. Quando se fala de quadrado, chapa quadrada, chapa retangular, eu estou falando de dilatação superficial, porque eu vou levar em consideração mais de uma dimensão. Então, o nosso quadrado, ele é 2 por 2. Então, ele tem 2 metros por 2 metros. Vocês têm que lembrar que os quadrados têm os 4 lados iguais. Então, ele vai ter 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros. Como eu estou falando de dilatação superficial, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a área desse quadrado. E como que eu calculo a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Um lado mede 2, o outro também mede 2. 2 vezes o 2, 4. 4 o quê? Metros quadrados. Então, inicialmente, esse meu quadrado, ele tem uma área inicial. Ele tem uma área inicial de 4 metros quadrados. Bom, qual é a pergunta? Eu quero saber, determine a variação dessa área, ou seja, eu quero saber o ΔA, o quanto essa área vai aumentar se ele sofre um aquecimento de 80 graus. Então, aqui eu não tenho a temperatura inicial, eu não tenho a temperatura final, eu sei que aumentou a temperatura, então ele tinha 2 metros de dimensão, de altura e comprimento, e aí o que aconteceu? Quando aumenta a temperatura, ele vai se expandir, então vai aumentar as suas dimensões. Eu quero calcular isso daqui, quanto foi de aumento, no caso, aumento da área. Então, eu tive um aumento na temperatura de 80 graus Celsius. Então, a temperatura aumentou 80 graus, eu quero saber o aumento da área. Então, o que eu preciso para calcular o aumento da área? Então, tem que lembrar da fórmula. ΔA, variação da área, é igual à área inicial vezes o beta, coeficiente de dilatação superficial, nós já temos essa informação, 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes o quê? O aumento da temperatura, que no caso nós também já temos, que é 80 graus. Então, nesse exercício, o que eu tinha que fazer? Calcular a área. Não informou a área, informou o lado do quadrado. Com o lado do quadrado, aí eu calculo a área. Bom, agora nós vamos substituir esses valores na fórmula e resolver. Área, 4. Quanto que vale o beta? 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes ΔT. ΔT, 80 graus. Então, nós vamos multiplicar, 4 vezes 1,6 vezes 80. Vou fazer aqui no cantinho, 1,6 vezes o 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Aqui eu andei uma casa, aqui eu não andei nenhuma, no total eu vou andar uma casa, deu 6,4. Então, já multipliquei esses dois, falta 80. Então, eu vou pegar 6,4 vezes 80. Então, vai ficar aqui, 0. 8 vezes o 4, 32. 8 vezes o 6, 48. 48 com 3, 51. Certo? Agora, eu vou ter que ver,
eu andei uma casa aqui e nenhuma casa aqui. Então, no total, eu vou andar, ó, uma casa. Que valor que deu aqui? 512. Então, vai ficar 512 vezes 10 elevado a menos 4, que a área é metros quadrados. Então, eu tive um aumento de 512 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Só que se você olhar nas alternativas, não está em notação científica. Então, vamos ajeitar esse resultado. Então, eu tenho 512 vezes 10 elevado a menos 4. Significa que eu vou andar, esse número é um número muito pequeno, né? Negativo. Significa que eu vou andar 4 casas para minha esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, o aumento da minha área foi de 0,0512 metros quadrados. Alternativa correta, alternativa A.